Bom, a nossa bandeja, ela tem o fundo de MDF e as laterais de pinos. Toda vez que vocês forem pintar uma peça em pinos, é importante vocês impermeabilizarem o pinos antes de começar a pintura, tá? Eu impermeabilizo com uma demão de verniz acrílico fosco. Passando essa uma demão do verniz acrílico fosco, é só secar bem e a gente pode começar a pintura da nossa peça. Agora, eu vou pegar e vou pintar só o fundo da nossa bandeja com o mogno. Como a tinta acrílica, ela tem uma cobertura super boa, umas 2 demãos de mogno aqui são mais que o suficientes para fechar o fundo da nossa bandeja. Agora, eu vou fazer um esponjado com esponja marinha no fundo da nossa bandeja, usando um pouquinho do preto básico. Ainda com o preto básico, agora eu vou pegar um pincel chanfrado grande. Esse aqui é o tamanho 18, e eu vou sombrear dentro da nossa bandeja com o preto básico. Não esquecendo de fazer 2 lados, secar bem, para daí fazer os outros 2 lados. Se eu fizer uma sombra e encontrar com outra sombra e as duas estiverem molhadas, uma vai acabar arrancando a outra. Então, lembrando sempre de secar bem entre uma sombra e outra.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar a nossa moldura. Eu vou pegar e vou trabalhar com o craquelador PVA. Como que ele funciona? Eu vou passar uma demão bem caprichada nas áreas que eu quero que fique craquelado, mas eu não vou passar na peça toda, tá? Eu vou passar em alguns lugares. Isso vai ajudar o efeito envelhecido da nossa bandeja. O craquelado com a tinta, ele vai realçar e a gente vai ver uma imitação de madeira com o rachado da tinta, tá? Então, eu vou passar em algumas partes, por dentro e por fora da nossa bandeja. Uma demão bem caprichada, tá? Não vou passar muito ralinha, não. Agora, com o craquelador PVA bem seco, nós vamos mesclar a tinta dentro e fora da nossa bandeja. Vou mesclar o cinza claro com o branco gelo, uma demão só, porque se eu repetir a demão de tinta em cima do nosso craquelador, vai acabar interferindo no craquelado da nossa peça, tá? Como a tinta acrílica já tem uma ótima cobertura, não vai ter problema. Se você quiser a peça mais clara, coloca mais do branco gelo, e se você quiser ela um pouquinho mais escura, coloca mais do cinza claro. Eu vou mesclar em toda a peça e eu vou evitar secar também para não interferir no craquelado, tá?
Agora, onde eu passei o craquelador PVA, ficou com um efeito craquelado, né? Lógico. E só em alguns pontos que era o que eu queria para nossa imitação de madeira. Agora eu vou aproveitar que eu passei o cinza claro aqui na borda da bandeja e vou virar e pintar embaixo da bandeja também. Agora, eu vou envelhecer um pouco mais a parte de fora da nossa bandeja. O que que eu vou fazer? Vou aproveitar o nosso fundo rústico, né? Essa imitação de madeira bem rústica. E eu vou escurecer alguns pontos da bandeja utilizando o gel envelhecedor cerejeira. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel de cabo amarelo, o gel envelhecedor cerejeira e vou fazer uma pátina seca nos cantos da bandeja e em alguns pontos centrais aqui das laterais, tá? Como o gel envelhecedor cerejeira, ele é transparente, ele vai ajudar a envelhecer a bandeja, mas não vai ficar aquele aspecto muito pesado, né? A transparência a gente vai utilizar a nosso favor aqui. E ele vai envelhecer a nossa peça, mas vai manter um rústico mais delicado, não vai ficar aquela peça rústica super pesada, tá bom? Agora, eu vou pegar um stencil para encaixar dentro da nossa bandeja. Eu cortei algumas pontas para ele poder caber dentro da nossa bandeja. Ele dá bem certinho aqui no meio. E eu vou colocar a fita crepe aqui por fora, porque como as bordas aqui são bem fininhas, eu não quero sujar
aonde eu não devo da bandeja com a tinta na hora de preencher o stencil. Então, eu vou colocar a fita crepe aonde eu quero proteger melhor para não sujar o fundo da bandeja. Protegi aqui o contorno do nosso stencil, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou misturar a tinta candy preto com o pozinho da textura fácil. Por quê? Eu quero preencher esse stencil com o candy preto, mas eu vou misturar com textura fácil porque ele vai ficar com um aspecto poroso e vai reforçar o rústico da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui, coloquei o candy preto, vou pôr um pouco da textura fácil e vou misturar com uma espátula. Agora, como que eu vou preencher? Vou pegar um pincel pituá, vou pegar essa misturinha que a gente fez e eu vou preencher batendo, tá? Como a bandeja tem as bordas, pra eu passar com a espátula não facilita muito. Mas eu gosto muito de fazer essa misturinha e bater com o pincel pituá, porque fica com um efeito tão bonito quanto. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Misturando o candy preto com a textura fácil, fica um efeito rústico bem bonito. Ao mesmo tempo que o fundo fica um pouquinho manchado, que eu já deixei de propósito, por isso eu passei uma demão só, ele fica com uma leve textura, fica bem legal pra gente trabalhar o efeito rústico da nossa bandeja. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 2 recortes de MDF, eles estão sobrando, né? Eu usei um em cada trabalho diferente, sobraram eles aqui. E eu vou utilizar mesmo assim. Então, o que que eu vou fazer com eles? Eu vou aproveitar na nossa bandeja, não faço conta deles serem diferentes, eu acho que vai ficar bem charmoso, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar o pincel de cabo amarelo, vou pegar o gel envelhecedor tabaco e vou fazer uma pátina seca com o gel envelhecedor tabaco. Assim, ele vai ficar com pedaços na madeira crua e pedaços envelhecidos com gel envelhecedor. Vai ficar um efeito bem simples e bem bonito aqui para os nossos recortes. Agora eu vou pegar, vou colar os nossos recortes, vou pôr um na frente da bandeja e outro atrás, porque eu ainda vou pôr os puxadores de metal nas laterais, tá? Vou colar os nossos recortes bem aqui na bordinha, no centro da bandeja. Vou utilizar a cola multidecoupage.
Bom, aqui no caso a nossa peça tá pronta. Eu vou finalizar ela, de preferência com verniz acrílico fosco, né? Eu não acho que combina muito peça rústica com verniz brilhante, mas fica ao gosto de vocês, tá? O verniz acrílico fosco fica bem bonito, porque ele protege a nossa peça e ele não deixa brilhante. Você olha e praticamente não tem brilho na nossa peça, que é o intuito dele ser fosco, né? Gosto bastante da finalização com esse verniz, fica bem legal, indico bem pra vocês.